Fala, povo do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente continuar nosso estudo nesses tempos de pandemia, aonde já não faz mais sentido se é segunda, se é terça, se é quarta, se é de manhã, de noite, o mundo, o paradoxo espaço-tempo já não faz mais sentido. Então, vamos se cuidar, vamos fazer o que a gente pode. O que faz sentido é a gente pegar lá a nossa apostila, aula 15, Física A, energia mecânica ou energia total de um sistema e sistemas conservativos, ou seja, sistemas onde a energia não se perde. Então, pega lá teu material, vamos para frente. A primeira energia que eu quero comentar com vocês é a energia chamada de energia cinética. O que é energia cinética? É a energia relacionada ao movimento dos corpos, ou seja, a velocidade dos corpos. Quando eu falo para você que um corpo tem energia cinética, obrigatoriamente esse corpo tem que estar em movimento. Por conta disso, a gente pode pôr a energia cinética dessa forma: massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Repara uma coisa que é bem importante aqui da gente comentar. A massa do corpo é invariável, então isso daí tudo bem. A velocidade desse corpo. Por que é importante falar dessa velocidade? Pelo seguinte, como a energia cinética ela depende da velocidade instantânea, ela não tem valor médio. Então, se a velocidade de um corpo muda, a energia cinética também muda. Você nunca vai conseguir, no problema, determinar a energia cinética média. É impossível, tá bom? Essa energia é medida em joules, a massa em quilogramas e a velocidade em metros por segundo. Mas o importante de você relacionar é o conceito de energia cinética com movimento, beleza? Bom, teorema da energia cinética, paradoxo da energia cinética. Aqui tem uma dedução para gente que vem lá do trabalho. Trabalho é força vezes deslocamento. Se eu abrir a força na segunda lei de Newton, eu vou para a segunda linha. Massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Deslocamento, se eu pegar do ladinho ali ó, a equação de Torricelli e isolar o deslocamento, isolar o d, eu vou ter velocidade final ao quadrado menos inicial ao quadrado sobre 2a. Então, eu substituo no lugar do deslocamento, a aceleração aparece multiplicando e dividindo, eu corto, sobra para mim que trabalho é igual massa, velocidade final ao quadrado sobre 2, menos massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Traduzindo, se ele pedir para você o trabalho de um corpo, e te der as velocidades, você fala que o trabalho é a variação da energia cinética, mv final ao quadrado sobre 2, menos mv inicial ao quadrado sobre 2. O que faz todo sentido. Para você realizar um trabalho, você precisa ter uma variação, precisa variar a energia do corpo. Então, isso é o teorema da energia cinética. Você calcula o trabalho pela variação dessa energia, beleza? Energia potencial, olha só, o nome já está falando, potencial é uma energia que está armazenada. Você pode usar ela ou não. Normalmente, a energia potencial está armazenada no corpo devido às suas posições, ao tamanho, ao lugar que ele está, ou a deformação que ele sofreu. Então, essa energia ela fica armazenada, guardadinha, e você pode usar ela a qualquer momento, ou não, mas a energia potencial está armazenada no corpo devido à sua posição. Isso que importa. Bom, a primeira energia potencial importante da gente comentar é a gravitacional, porque ela depende do quê? Do peso do corpo e da altura que ele se encontra, beleza? Então, quanto maior a massa ou peso do corpo, maior a energia potencial. Quanto maior a altura que ele se encontra, maior a energia potencial. Você tem que ficar esperto que o conceito de energia potencial não tem negativo. Se ele sobe ou se ele desce, não faz diferença, porque energia ela está armazenada, então não tem menos tanto ou mais tanto, tá? Tá ali, ó, uma legendinha só para você não ficar perdido. EP é energia potencial, ou EG de gravitacional. Então, a gente vai ter a massa em quilogramas, o G da gravidade, né, 10 metros por segundo ao quadrado, porque eu estou falando para vocês sobre a Terra, né, e H é a altura sempre em metros. Então, para calcular a energia potencial, você faz massa, gravidade, altura, beleza? Assim, direto, reto, bonitinho, sem treta, sem estresse. Energia potencial elástica é importante a gente tomar bastante cuidado com ela, porque ela vai ter a ver com a deformação. Eu coloquei ali para você a animaçãozinha do cara jogando a flecha no alvo, exatamente para você perceber o seguinte: se ele deformar mais o arco, a flecha vai mais longe. Então,
Quanto maior a deformação, quanto mais energia ele deforma, maior a energia potencial, e quando a flecha é solta, é liberada, maior vai ser a energia cinética da flecha. Então, como a gente está falando de sistema conservativo, toda a energia potencial que ele deu para o arco quando ele deformou, quando ele tirou o arco da forma inicial, ele vai transmitir para a flecha na forma de energia cinética. Bom, então, uma mola ou um arco, ele recebe energia para deformar e essa energia é toda armazenada, você não tem perda. O sistema nosso é conservativo. Se a gente pensar em mola, para você esticar ou comprimir uma mola para gerar uma deformação, que é o X, muito cuidado. Esse X é deformação, não é tamanho inicial, tá? É deformação. Então, quanto maior a deformação, mais força você tem que fazer. E aí eu tirei esse gráfico aqui, ó, da energia, né, elástica para calcular ela, que vai ser força por deformação. Mas a gente sabe que força é K vezes X. Então, o que acontece? Se eu calcular a área desse gráfico, eu calculo o trabalho da força elástica, que é a mesma energia. Pensa, base do triângulo formado ali, x, altura, kx, kx vezes x, kx ao quadrado sobre 2, porque é a área de um triângulo. Então, a energia potencial elástica você calcula fazendo constante de deformação, que depende do material, deformação ao quadrado dividido por 2. Toma cuidado que se a constante estiver em Newton por metro, a deformação tem que estar em metro. Não pode misturar metro com centímetro, tá? Senão dá tudo errado. Mas é só fazer kx ao quadrado sobre 2 que dá boa. Tranquilinho. Bom, vamos agora falar da energia mecânica. O que é essa energia mecânica? Energia mecânica é energia total de um sistema. Como assim? Quanto você tem movimento, quando acontece o movimento, você transforma um tipo de energia em outro. Então, essa energia chamada de mecânica, ele vai transformar toda a cinética em potencial ou toda a potencial em cinética, vai depender da situação, tá? Energia mecânica você pode pensar também como energia total do sistema. Então, ela vai ser a soma da cinética mais a potencial. O tanto de cada uma vai depender da posição do corpo, mas vai ser a soma sempre da mesma coisa. Um exemplo muito importante aqui para a gente ficar esperto é a transformação da energia num reservatório, tá? Para gerar energia elétrica. Então, olha só, a água represada possui energia potencial gravitacional, que se converte em cinética. Essa cinética movimenta a turbina, tá? E esse movimento da turbina é convertido em energia elétrica, que vai ser transmitido para a nossa casa. Então, qual que é o problema? Essa questão aqui, essa afirmação de Itaipu, atualmente ser a mais produtora, a maior produtora, tá, já caiu. É Três Gargantas na China, tá? Então, Itaipu já foi para segundo lugar. O que acontece aqui? O problema que a gente está vivendo agora de estiagem de seca. Se eu diminuo a água no reservatório, eu diminuo a altura de água armazenada. Se eu diminuo a altura de água, diminui a energia potencial. Se diminui a energia potencial, diminui a energia cinética. Se diminui a energia cinética, diminui a energia elétrica. Então, qual que é o medo, qual que é o problema que as pessoas têm com relação ao racionamento de água ou a estiagem, a falta de chuva? Que, às vezes, não é só água que pode faltar energia elétrica. E aí, pense em você. Se você mora num lugar, você é uma pessoa privilegiada nesse país que a gente vive, tão maluco, se você tem o privilégio de morar num lugar que tem uma caixa d'água, você aguenta ali um dia, dois, racionando bem, de falta de água. Mas e se falta energia elétrica? Vai ficar com vela a noite inteira. Não vai ter internet, não vai ter luz, não vai ter nada de eletricidade. Então esse que é o problema, esse é o grande medo das pessoas. Que além de faltar água, porque a água se armazena, energia elétrica se não armazena. Você não tem uma bateria na tua casa para armazenar para geladeira, né, para TV, para computador e assim vai. Então, pessoas, esse é o grande problema, esse é o grande medo que o pessoal tem com relação à falta d'água, porque se faltar água, pode faltar também energia elétrica. Por quê? Porque o melhor exemplo de energia mecânica é uma hidrelétrica. Transforma energia potencial armazenada na barragem da água em cinética e cinética em elétrica. E aqui um outro exemplo que é clássico da montanha-russa. Lá em cima eu vou ter o corpo com energia potencial, que é mgh, e à medida que o carrinho vai descendo, ele vai diminuindo a altura, mas vai ganhando velocidade. Quer dizer que ele vai transformando a potencial em cinética. Lá em cima ele só tem potencial, mgh.
Aqui embaixo ele só tem cinética, mv ao quadrado sobre 2, e no meio ele vai ter as duas. Lembrando que se ele tem 1000 joules lá em cima de potencial, durante o caminho a soma das duas dá 1000. E quando chega lá embaixo só vai ter cinética, e vai ser 1000. O total não muda, tá? O que muda é que vai transformando uma energia em outra. Esse é o grande lance dessa matéria, esse é o grande lance desse conteúdo da tal da energia, do sistema conservativo. O total nunca muda, o total nunca altera. E um outro exemplo bem clássico é esse cidadão aqui, ó, o tal do bungee jump. Quando você tem um bungee jump, você está basicamente transformando a energia potencial armazenada quando você está lá em cima, pronto para pular, uma certa altura, por isso que bungee jump normalmente é praticado em lugares bem altos. Na queda, você transforma essa energia potencial gravitacional que você tinha armazenado em energia cinética, e à medida que vai esticando a corda, você vai transformando energia cinética em energia potencial elástica. Então, várias questões que falam de energia gostam de citar bungee jump, porque é um grande sistema de transformação. Você está transformando basicamente uma energia em outra a todo momento, tá? Então fica bem esperto com o bungee jump. Se cair sistema conservativo, pode ser que ele cite esse negócio aí, tá? E você vai se dar bem, certeza. Bom, aqui eu coloquei já para vocês a sua apostila e ali a questão 7 da Federal. Pega a Federal do Paraná, né? Pega ela ali e vamos dar uma analisada nela. Não olha a resolução, não olha a resposta, vamos ver o que está ali. Considere um edifício em construção constituído pelo andar térreo e mais 10 andares. Então tem ali, né, o andar para você ver. Um servente pedreiro deixou cair um martelo cuja massa é 0,5, massa 0,5 já está em quilogramas, a partir de uma altura do piso do 10º andar. Já grifei para você. Suponha que cada andar tem uma altura de 2,5 metros e que o martelo caiu verticalmente em queda livre partindo do repouso. Sempre vai ser queda livre. Partindo do repouso é importante, por quê? Porque a velocidade inicial é 0. Então fique esperto com isso. Considere a aceleração da gravidade como 10 e o martelo como uma partícula. Despreza a resistência do ar, a ação do vento e a espessura de cada piso. O sistema conservativo despreza basicamente tudo. Levando em conta as informações dadas, analise as seguintes afirmações. Então vamos lá. A velocidade do martelo ao passar pelo teto do primeiro andar era de 20 metros por segundo. Teto, primeiro andar, grifei para você. Então olha ali para o esqueminha lá embaixo que eu fiz. Você tem o piso do 10º e o teto do primeiro. Você vai ter ali, ó, basicamente 8 andares completos entre o piso do 10º e o teto do primeiro. Vai agora lá em vermelhinho comigo na direita, equação de Torricelli na alternativa 1, tá vendo? V ao quadrado, V0 ao quadrado, 2G delta H. Velocidade final que você quer, a inicial é 0, porque ele deixou cair, então velocidade começou com 0. 2 vezes a gravidade que é 10, e o delta H, 8 andares completos vezes 2,5. Então 8 vezes 2,5 ali. Fazendo o algebrismo vai dar 400, o 2 que era expoente passa para lá com forma de raiz de 400, 20 metros por segundo. Volta para as alternativas, número 1, correta, pode marcar, show de bola. Segunda afirmação, a energia cinética do martelo ao passar pelo piso do quinto andar era maior do que 100. Ele está falando de energia cinética. Volta comigo para a coluninha da direita, agora em verde, tá? Energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. Então, para saber essa energia, eu preciso saber a velocidade. Só fica esperto quando ele fala teto do primeiro andar. Vai lá comigo em verde na observação. Caiu do piso 10º, teto do quinto andar, tá vendo? Então ele andou 1, 2, 3, 4, 5 andares completos. Cada andar tem 2,5. 5 vezes 2,5, 12,5 que você está vendo ali, beleza? Vamos lá. Primeiro você vai jogar na equação de Torricelli para ver a velocidade que ele vai ter. O V0 corta, porque é o mesmo caso, ele partiu do zero. Velocidade final quadrado, 2 vezes gravidade, que é 10. 5 andares completos vezes 2,5, tá? Velocidade final igual ao quadrado igual a 250. Eu não vou tirar a raiz, porque na hora de jogar na fórmula de energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E v ao quadrado 250. A massa é 0,5. V ao quadrado pronto, já está pronto, 250 sobre 2. Faz o algebrismo 62,5. Volta para as alternativas, a 2 é falsa, porque ele fala que é maior do que 100, e 62,5 é menor. Terceira afirmação, se a massa do martelo fosse o dobro, o tempo de queda seria metade. Então, gente, errado. Por quê? Porque não interessa a massa.
Quem determina o tempo de queda é a aceleração. E a aceleração é a mesma para todo o corpo na superfície da Terra, que é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, sempre, isso é uma regra, porque é uma pegadinha clássica. Sempre que ele fala para você que se mudar a massa, o tempo de queda muda, tá errado. Porque não interessa a massa, a aceleração é mesmo. Lembra aquela história? Um elefante e uma formiga caem ao mesmo tempo, se não tiver gravidade, se não tiver resistência com ar, porque a aceleração é a mesma? Então, ele sempre tenta te pegar nesse detalhe aí, beleza? Então, só tá certa letra A, fica esperto, marca lá, deu boa, tá bom? E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. A gente vai conversando nos atendimentos. Tem dúvida, manda lá, a gente resolve, a gente tira as dúvidas e vamos estudar para daqui a pouco a gente voltar aí no gás e fechar esse ano aí tenebroso de 2020, porque 2021 você vai estar na faculdade, vai ser muito mais legal. Valeu? Beijo, tchau.